Olá, bom dia. Hoje nossa reflexão vai falar sobre como nós podemos manter o equilíbrio, ainda que a situação ao nosso redor não concorra para isso. E nós vamos observar com a história de Samuel. Samuel foi o juiz, sacerdote, profeta, na época em que se estava saindo do período de juízes e iniciando a monarquia em Israel. E o povo andava tropeçando, errando, e naquele momento Deus levanta um homem de Deus. E ele ainda estava na fase de criança, mas ele já era escolhido, dedicado a Deus. Sua mãe, inclusive, teve uma experiência profunda com Deus e deixou que essa criança permanecesse ali no templo com o sacerdote Eli para que servisse ao Senhor integralmente. Tal era a sua dedicação e sua oferta ao Senhor. E esse menino, Samuel, ele foi um homem escolhido por Deus, em que Deus verdadeiramente tinha liberdade com o seu coração puro, porque Israel estava sendo governado por um homem, um sacerdote, e esse sacerdote não estava assim com o coração tão puro. Ele tinha filhos, os seus filhos tropeçavam e ele fazia vista grossa, e aquelas regras não se aplicavam aos seus filhos. A tal ponto que Deus disse: você honra mais os seus filhos do que a mim. Então, uma pessoa dessa não podia ser e nem traduzir clara e abertamente o recado de Deus para o seu povo na íntegra. E Deus então olha para o coração de Samuel, essa criança pura, dedicada ao Senhor, que também está dentro do templo, da casa do Senhor, e a casa do Senhor não estava nada organizada com os homens, com a liderança, mas nosso Deus é Deus que lidera a sua casa, que purifica a sua casa, que nem por isso deixa de honrar o coração daquele que é sincero, nem por isso deixa de tomar providências também em relação aos erros e aos acertos. E Deus então começa a interagir com Samuel. Nesse texto diz também que naquele tempo, por causa do pecado da liderança dos sacerdotes, também eram raras as palavras de Deus e as visões. É compreensível, mas Deus não deixa de falar. Deus sempre tem uma forma de se comunicar conosco. Ainda que a situação, as dificuldades e ainda que nós mesmos não queiramos ouvir aquilo que Deus tem para falar, Ele fala, Ele organiza, Ele se coloca. E nesse tempo, Deus fala então e chama a atenção inicial de Samuel. Começa a então exercitar aquele momento profético na vida de Samuel. Ou seja, o momento em que Deus fala diretamente com o profeta. E o texto diz assim: certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Então foi e deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel.
Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel. E aí o Senhor vai dar a mensagem de repreensão para que fosse dita para o profeta Eli. O profeta estava descansando e Samuel também estava descansando, porém, antes que a luz se apagasse. É outra coisa que chama atenção. A casa do Senhor, a luz não se apaga. E, no entanto, aqui diz antes que a luz se apagasse, ou seja, estava sendo comum que a luz se apagasse. Nós sabemos que, por outro trecho, que os filhos de Samuel, inclusive quando a luz se apagava, trazia fogo estranho, quando o fogo só poderia ser usado vindo do céu, que o próprio Deus lançava ali. Então, nós temos ali uma dificuldade. A forma como cuidava-se das coisas de Deus estava sendo relaxadamente. Mas o líder que estava sendo relaxado, ele também estava deixando passar os erros da sua casa, dos seus próprios filhos, quando ministravam ali no templo. Mas Deus sempre tem um coração obediente. Deus não deixa a sua casa desorganizada. Deus acorda Samuel e começa a interagir com Samuel, mas ele ainda não conhece a voz de Deus. E Samuel, então, vai até Eli achando que era a autoridade de Eli chamando por ele. E Eli, que está distraído por muitos erros, Eli também não mais se atenta de que se está na casa de Deus, é Deus falando. E naquele lugar ele diz, não sou eu, não sou eu. Leva 3 vezes, 3 momentos em que Samuel precisa para reconhecer a voz de Deus. Em 2 momentos ele diz, não sou eu, não sou eu. É preciso que se tenha atenção quando Deus fala conosco, quando estamos na posição de liderança, quando estamos guardando e organizando as coisas de Deus, porque senão nós nos colocaremos nesse lugar, no lugar da repreensão, no lugar da desatenção e no lugar de não reconhecer quando Deus está organizando a sua própria casa de modo diferente. Naquele tempo, Samuel estava num lugar que não colaborava com a razão pela qual ele foi para lá. Ele foi para lá para conhecer mais sobre Deus, para servir o Senhor e aprender a estar na sua presença. Mas as pessoas que estavam responsáveis não estavam focando, não estavam com a pureza do coração que é necessário para ministrar e para colocar-se diante das coisas de Deus. Nesse tempo, então, Deus ajustou. Eu quero, então, chamar a sua atenção. Muitas vezes nós estamos disponíveis, com o coração atento, com muita boa vontade, e nem sempre o lugar onde estamos, ou trabalhando, ou ministrando, ou dirigindo, ou cuidando das coisas de Deus, pode estar com o mesmo foco. É nessa hora que a gente precisa estar atento ao que Deus está falando e não se perder em puras e simples hierarquias e ordens. Eu não estou querendo aqui, em nenhum momento, dizer que você precisa ser um reformador independente das regras. Não. Seguir as regras e obedecê-la é muito importante. Evita confusão e traz bom relacionamento. E Deus não é um Deus de desordem, nem um tirano. Mas Deus sabe organizar a própria casa. E Deus usa dos meios, dos métodos conhecidos para falar, para se manifestar. E há um coração puro e sincero como o de Samuel. Então a gente não deve se preocupar quando, apesar de estarmos num lugar tão desorganizado, com o nosso coração sincero, se Deus está ou não falando. Deus sempre falará. Nesse tempo, era necessário que as pessoas estivessem dentro do templo, dentro da tenda, dentro da casa do Senhor, que significaria hoje dentro da igreja, para que Deus falasse. Mas hoje nós sabemos, pela palavra de Deus, lá no livro de João, que Deus habita em nós. Que Deus habita em nós quando confessamos Cristo como Salvador, quando cremos nele como Senhor e Salvador entre Deus e os homens. Então é necessário que nós façamos a nossa parte, que o nosso coração esteja puro e reto. Por quê? Porque o Senhor vai continuar se manifestando. Ele não vai deixar a sua casa em desordem. Ao contrário, Ele vai usar o coração puro e reto para organizar. Mas Ele não é Deus de transgredir leis. Ele é Deus de organizar, de fazer cumprir as leis. E foi o que Deus fez. Deus encontrou o coração profético de Samuel disponível e Deus falou ao profeta Samuel.
E o que ele falou? Se você continuar a leitura, é bem importante, ele vai mandar uma mensagem de correção para Eli. E Eli foi corrigido e os seus filhos também. Então é necessário que a gente perceba como é que Deus age. E muitas vezes a gente desanima, tá tudo errado, né? Ninguém me valoriza, ninguém tá olhando para as coisas de Deus, né? Eu vou largar para lá, vira as costas e sai. É importante a gente saber o que é que Deus está fazendo, como é que Deus está procedendo e se Deus conta conosco, inclusive, para organizar ou não. As decisões de estar ou não em lugares que estão desorganizados não vêm da nossa vida, como nada vem da nossa vida. Mas Deus sabe nos levar a lugares organizados e desorganizados. Nunca se esqueça, se estivermos na posição de Samuel, precisando de um preceptor, precisando de um líder, de um professor, né, de uma autoridade que haja corretamente, não se insurja, mas que o seu coração se indigne diante de Deus. E ali o Senhor falará. Então, do que é que eu estou querendo dizer? Contra o pecado, tudo. Ande na santidade. Mas, quando envolver filhos de Deus, servos de Deus, nunca se esqueça. O Senhor continua sendo Deus. E a casa dele, ele sabe organizar. E as coisas dele, ele sabe falar. Com seus servos também. Você vai observar que Eli, o sacerdote e seus filhos, não continuarão a servir, não, esse sacerdócio será interrompido. Não a casa do Senhor e nem o ministério do Senhor. Eles foram severamente repreendidos e punidos. Mas o ministério de Samuel floresce, cresce, desabrocha em santidade. Então, o importante é que a gente saiba claramente como é que Deus age, quem Ele é, como Ele fala conosco. É importante. E se Deus hoje habita em nós, como é importante o nosso templo, a nossa casa, andar em organização, travar um cuidado com o seu corpo, travar um cuidado com a sua mente, com as suas atitudes, com o seu pensamento, com as suas palavras, selecionar aquilo que você vê e escuta e, principalmente, investir no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é escrito, o conhecimento de Deus está representado na sua palavra, na Bíblia. O conhecimento de Deus requer tempo e investimento da nossa atenção, da nossa postura para com Ele, o tempo de oração, de conversa e intimidade com Ele. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo 25:14, que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Mas a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, porque Ele faz mais do que podemos imaginar. Então, por mais que a gente invista tempo com Deus, que a gente busque, a gente sempre vai encontrar mais, porque a palavra do Senhor é sabedoria, é riqueza, não é puro conhecimento, mas é riqueza, ou seja, é o conhecimento aplicado à nossa vida hoje. E eu quero te convidar a que você possa fazer o melhor na sua vida, fazer o melhor no lugar onde você está servindo ao Senhor, fazer o melhor com aqueles que você percebe que não estão fazendo o melhor, segundo a orientação de Deus. Que você mantenha o seu equilíbrio, que você mantenha seu dinamismo, a pureza do seu coração. Porque a nossa responsabilidade hoje é maior, não é com as coisas apenas, mas é com o nosso interior, com aquilo que nós estamos vendo. Deus continua mesmo, santo, santo, santo. Ele continua puro e purificador. Se nós o buscarmos, Ele próprio nos dirá. E que você tenha um bom dia hoje. E antes de concluirmos, nós vamos orar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha nos ajudar a ter um coração como o de Samuel, atento, não distraído para o erro e nem permanecendo repetindo erros, mas ao contrário, Senhor, a sermos luz, a termos, Senhor, intimidade, reconhecermos o Senhor, sabermos bem quem é o Senhor e toda vez que o Senhor nos redirecionar, seja corrigindo, porque o Senhor ama quem corrige, seja o Senhor orientando para fazer o certo aquele que está equivocado, sem conhecimento,
que nós estejamos com o coração puro e rendido, disponível, como foi Samuel, um grande profeta, um grande sacerdote, um grande juiz. Senhor, muito obrigada porque o Senhor é aquele que vigia e zela pela sua própria casa. E o Senhor sabe reorganizar, inclusive quando as autoridades tropeçam. Nós queremos te agradecer porque tu és um Deus de equilíbrio, és o Deus fiel, és o único Deus justo e amoroso. Muito obrigada pela pessoa de Jesus que expressou tudo isso aqui na terra. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia, uma boa semana.